Tudo bem, pessoal? Hoje eu tenho um vídeo pra vocês da Lily J. Eu já vi muitos vídeos dela antes, mas nunca senti necessidade de responder porque acho que ela é uma oportunista. Ela não é uma convertida de verdade. Ela encontrou uma forma de ganhar dinheiro fácil e está aproveitando isso. Mas alguém me enviou esse vídeo, então eu preciso responder. Eu pensei, beleza, vou reagir a isso porque é patético, como sempre. Olha pra ela. Olha pra ela. Ela parece muçulmana pra você? Por que, afinal de contas, as pessoas dizem que o Islã permite que os homens abusem das mulheres? Por que as pessoas fazem isso? Eu sempre me pergunto, como é possível? O Islã é a religião que mais liberta as mulheres. De todas. Esqueça as religiões, é a ideologia que mais liberta as mulheres de todas. O Islã faz o feminismo de quarta geração passar vergonha. Então, por que toda essa propaganda contra o Islã? Você sabia que o profeta Muhammad, na verdade, disse que é melhor para um de vocês ter um prego de ferro cravado na cabeça do que tocar em uma mulher que não lhe é permitida? Isso parece uma religião que permite agressão contra mulheres. O que vocês acham? Por quê? O que eu acho? E antes de tudo, que profeta primitivo, medieval e bárbaro é esse que está recomendando que você enfie um prego na sua cabeça? Mas o que ela quer dizer com lícito? Vou te explicar o que querem dizer com lícito. Escravas sexuais são consideradas lícitas. Lily J teria sido uma ótima escrava sexual para aquelas primeiras conquistas muçulmanas. Na verdade, não estou exagerando. Ela é loira, não é? Deixa eu te mostrar uma coisa. Veja este versículo do Alcorão. Maomé incentivava jihadistas a irem ao Império Bizantino e conquistarem as mulheres loiras. Olhe, é o capítulo 9, versículo 49. Alguns deles dizem: dispense-me e não me exponha à tentação. Ou seja, mulheres loiras. Não sou eu que estou dizendo isso. Vou te mostrar a exegese islâmica adequada. Eles já caíram em tentação e o inferno envolverá o descrente. Quem são essas pessoas? Um deles é aquele que disse: conceda-me permissão para ficar em casa e não me tente. Então, por que Muhammad está dando um chilique por causa de um cara que não quer ir para a guerra? Então, Ibn Kathir, um dos mais respeitados estudiosos sunitas, disse isso. Ele teve que dizer isso. Então, aquele cara que estava dizendo, por favor, não me tente. O nome dele era Abu Wahhab. Então, uma vez Muhammad disse: ó Abu Wahhab, você não gostaria de ter várias mulheres e homens bizantinos como concubinas e servos? Então ele respondeu: ó mensageiro de Alá, meu povo sabe que eu gosto muito de mulheres. Ele era ainda mais mulherengo do que o profeta Muhammad, porque o profeta Muhammad pensava que, sabe de uma coisa? Todas esses árabes bárbaros, eles nunca tinham visto uma mulher loira. Então, deixa eu só tentá-los dizendo: ei, vocês vão conseguir muitas mulheres, não só tesouros, não só riqueza material, mas também mulheres. Então, Maomé tentou tentá-lo. Ele disse: eu gosto muito de mulheres, e se eu ver as mulheres dos bizantinos, temo que não vou conseguir me controlar. Então, por favor, não me tente com elas e permita que eu não participe. Em vez disso, insisto, vou ajudá-lo com a minha riqueza. O profeta de Alá, que a paz esteja com ele, virou-se para longe dele e disse: eu permito, mas com relutância, pois foi assim que escreveu o versículo do Alcorão sobre alguns preferirem não ir à guerra e ficar em casa. Então, Lily J. Quando Lily J fala sobre mulheres que não são lícitas para você, é disso que ela está falando. Se alguém vier à sua tribo matar seu marido, essa pessoa pode tomá-la como concubina lícita. De novo, não sou eu que estou inventando. Olhe isso. Olhe isso. Isto é Sahih Muslim 1456d. Eles fizeram prisioneiras mulheres no dia de Atas que tinham maridos. Então, os maridos delas ainda estavam vivos. Eles colocaram correntes nelas. E então eles ficaram com medo. Olhe para isso. Até mesmo aqueles árabes comuns tinham mais clareza moral do que Maomé. Então eles ficaram com medo de ter relações sexuais com elas quando esse versículo foi revelado. E mulheres já casadas, exceto aquelas que estão sob sua posse. Então Maomé disse: ei, sabe de uma coisa? Tudo bem. Mulheres casadas não lhes são permitidas, a menos que sejam capturadas na guerra como despojo de guerra. É isso que o Islã chama de lícito e ilícito. E Lily J fica tipo: hã?
Como alguém pode falar mal do Islã? O Islã deu tantos direitos às mulheres, mas esqueça o Alcorão e o Hadith. Vamos dar uma olhada em como é no mundo real, como os muçulmanos veem as mulheres. E quem poderia nos contar melhor que os homens muçulmanos? Eu disse a ela, você não tem permissão para trabalhar porque você tem uma opinião, mas essa é a vida dela. Eu deixei ela ir, Como assim você bateu nela? eu bati nela. ومين اللي بيعطيك هذا الحق؟ Meu pai, meus irmãos, minha mãe, meus parentes. Veja, essa é a verdade. Eles não veem isso como um erro, porque como você pode matar alguém? Não, eu não fiz nada de errado. Eu disse a ela que eu ia. Você está brincando ou falando sério? Estou falando sério. Eu juro que estou falando sério. A situação não é engraçada porque ela tem o direito de agir como quiser. Não é isso. Lembra da pergunta? E se você proibisse ela de fazer algo e ela fizesse mesmo assim? Agora, ele pode ter ido um pouco além do que o Islã permite, mas ele não está tão longe assim. Deixe-me mostrar o que o Alcorão diz. Lily J fica tipo, hã? Por que todos esses islamofóbicos estão falando mal do Islã? Quanto às mulheres de quem você teme rebelião, primeiro tente convencê-las. Tipo, ei, sabe, me escuta o que eu estou te dizendo, seja obediente. Se elas ainda não ouvirem, então abandone-as nos leitos, não durma com elas. Como se isso fosse convencê-las. E então, se elas ainda não te ouvirem, se ainda não te obedecerem, finalmente bata nelas. Bata nelas. Então, sabe, ele simplesmente foi além. Ele disse, sabe de uma coisa? Eu tentei de tudo isso. Eu espanquei ela não me ouviu. Então, um dia, eu atirei nela. E Lily diz, hã? Lily J merece um verdadeiro muçulmano. Ou um guerreiro do ISIS que tomou tantas mulheres não muçulmanas como escravas sexuais lícitas. Tenho mais algumas. Dá uma olhada nisso. Na verdade, sabe de uma coisa? Não estou exagerando. Vou ouvir isso. Vou ouvir Shabir Ali falar sobre escravidão sexual para você. Na lei islâmica clássica está estabelecido que se os muçulmanos fossem à guerra com não muçulmanos... Então Lily J ou a família dela, eles não são muçulmanos. Então se os muçulmanos, uma nova tribo, fossem à guerra com a antiga tribo dela, suas irmãs, suas primas, loiras caucasianas, se elas fossem à guerra com tribos anteriores, se elas fossem à guerra com uma tribo anterior, então isso pode acontecer. O resultado da guerra seria que, se os muçulmanos vencessem, ficariam com os despojos. Ou seja, Lily J e suas irmãs. Todo o equipamento que foi deixado para trás, espadas, escudos, lanças, flechas, arcos e tudo isso, mas também o pessoal. Eles levavam o pessoal como prisioneiros, como pode acontecer ao final de qualquer guerra, mas naquela época não havia um sistema prisional desenvolvido para lidar com prisioneiros de guerra. E os prisioneiros eram feitos escravos. E então as mulheres eram feitas cativas e depois distribuídas entre os soldados ou vendidas no mercado público. Se elas fossem dadas a um soldado, era dado como certo que ele teria acesso sexual a ela. Lily J e as irmãs de vocês seriam levadas como escravas sexuais. Desculpe pintar um quadro tão forte, mas essa propaganda é assim. Não entendo o que passa na cabeça dela. É um golpe. Acho que ela não acredita nisso, mas é irrelevante. Eu não ligo para o que ela sente. O que importa é quão patéticas são essas pessoas. Como alguém defende essa ideologia, especialmente sem ter sido doutrinado ou nascido nisso. Então, Lily J teria sido uma ótima escrava sexual de acordo com esses homens de barba, o que é perfeitamente permitido no Islã. Era dado como certo que o soldado do sexo masculino teria então acesso sexual a ela. E então, depois disso, olhe para isso. E então eles faziam coitus interruptus. Eles se retiravam para que elas não engravidassem, porque uma vez que engravidassem, teriam que esperar o nascimento do bebê. Eles precisam cuidar do bebê e não podem separar mãe e filho, o que envolve certos termos e condições. Então eles não tinham preservativos naquela época, nem métodos contraceptivos. Então, o que eles faziam era se retirar, usavam o método de retirada chamado coitus interruptus. Então, os muçulmanos vão até Maomé e dizem, ei, sabe, a gente não quer que elas engravidem. A gente não quer cuidar da criança. E também,
A gente não quer que elas percam o valor delas porque, sabe, uma vez que uma mulher tem filhos, ela não vale tanto no mercado de escravos, como ele acabou de mencionar. Então, eles simplesmente as estupravam o quanto podiam. Quando se cansavam delas, vendiam, davam ou presenteavam para outros homens. E nós recebíamos cativas entre os cativos árabes e desejávamos mulheres, e o celibato se tornou difícil para nós. E gostávamos de praticar o coitus interruptus, porque não queríamos que elas engravidassem. Ao pensar em praticar o coitus interruptus, dissemos, como fazer isso antes de perguntar ao mensageiro de Alá, que está entre nós? Perguntamos a ele sobre isso e ele respondeu, é melhor não fazerem. Se alguma alma estiver predestinada a existir até o dia da ressurreição, existirá. Ele disse que é melhor não fazer, mas se fizer, quem liga? Não afirmou explicitamente que é haram. A menos que seja algo sexual com ela. Como se fosse uma esposa, mas sem liberdade para ir embora. Antes de se converter ao Islã, Lily J não seria livre para ir embora, segundo seus primos. Enquanto em circunstâncias normais, uma mulher teria seu próprio status como pessoa livre. Essa era a lei islâmica tradicional, mas ela não permitia que muçulmanos saíssem indiscriminadamente fora de batalhas para simplesmente tomar algo. Como nas gangues de aliciamento. Então é isso que ele quer dizer. Não dá para sair capturando mulheres. Mas, sabe, há brechas suficientes para que os muçulmanos tirem vantagem dessa situação. Deixe-me mostrar rapidamente mais alguns vídeos sobre como as mulheres realmente são tratadas no Islã por homens muçulmanos. Olhe para isso. É assim que as mulheres são tratadas no Islã. Eu sou Zahra Subjagassé. Procurei os órgãos oficiais e civis para proteger meus filhos desse criminoso Adnan Alawi, porque não é a primeira vez que ele foi espancado, mas essa mulher queria me matar, e todas essas ações querem que eu me case com uma garota que tenha um emprego. Espero que todos que receberem minhas fotos fiquem do meu lado e do lado dos meus filhos. Viu como ela não obedeceu a ele? Ele queria se casar com uma garota barenita. Ele tem o direito de bater nela. O Alcorão diz isso. Bata nelas. Se elas não ouvirem você, bata nelas. É isso. Alguns estudiosos muçulmanos modernos tentaram amenizar dizendo, é só bater de leve, sabe, com um palito de dente. Pare com isso. O Alcorão não fala isso. Como bater nelas? Bater nelas. Isso é simplesmente patético. Isso nunca deveria ser permitido. Mas Lily J é, né? Por que todo mundo está falando mal do Islã? Como isso é possível? Como é possível? Olha isso. E quando não estão batendo nelas, ok, bater é um extremo. Mas quando não estão batendo, é só pura miséria. Olha essa pobre mulher. Meu Deus, olha isso. Ela não consegue nem comer em paz. Como isso é patético? Que patético. Vamos apenas terminar este vídeo com Zakir Naik. Lembra do Zakir Naik? O irmão tem religião forte. Lembra dele? Vamos ouvir o que ele diz sobre as mulheres. Isso não é injusto com a garota que foi estuprada e morta? E eu diria que não. Porque tanto a pessoa que estuprou está passando por uma prova neste mundo, quanto a pessoa que foi estuprada também está passando por uma prova. E deixe-me explicar para você que Alá deu orientações para as mulheres de que elas devem se vestir modestamente, elas devem cobrir todo o corpo, exceto as partes que podem ficar visíveis, como o rosto. Agora, se depois de dar todas essas orientações, e hipoteticamente, se essa garota não se veste modestamente, se ela se veste de forma imoral, o que excita as pessoas e o estupro acontece. Quem é o culpado? Até mesmo a garota é culpada. Isso não significa que o rapaz tem o direito de estuprar. Mas além do rapaz que cometeu o estupro e o assassinato, a garota também é culpada. Que deve seguir as orientações do Alcorão. Você usa saia curta. Então, desculpe, eu fiz isso. Isso também vem diretamente do Alcorão. Veja este versículo. Capítulo 33, versículo 59. Ó profeta, ordene às suas esposas, suas filhas e às mulheres crentes que puxem parte de seus mantos sobre si. É mais provável que elas sejam reconhecidas como muçulmanas e não sejam molestadas. É daqui que vem a lógica de Zakir Naik. Você não pode simplesmente culpá-lo dizendo, você sabe, é só ele. Não é algum estudioso radical e estúpido. Isso vem do Alcorão. O Alcorão está realmente dizendo para você que se você não colocar uma cobertura externa ao seu redor, ao redor do seu corpo, então você vai parecer uma mulher não muçulmana e vai ser assediada.
Sabe, você pode ser assediada. Então não me culpe. Não diga que eu não te avisei. Então Allah está basicamente dizendo, eu te avisei, eu te avisei. Religião patética. Absolutamente patético, e eu mal arranhei a superfície. Certo. Eu normalmente não desmascaro mais o Islã, mas obviamente essa propaganda está saindo do controle. Então eu pensei que deveria fazer um vídeo sobre isso. Mas essa é a Lily J. Você é patética. Tenha uma conversa de verdade com alguém. Saia dos seus vídeos de propaganda de 20 segundos no TikTok e coloque um hijab. Na verdade, coloque o jilbab, caso contrário, você pode ser molestada. Não por nós, mas por algum muçulmano.